E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Paraty geração 3 com a marcha lenta irregular, alterada, subindo, descendo a aceleração, o motor acelerando e desacelerando sozinho, sem ninguém pisar no acelerador. O que pode ser isso? Lembrando pessoal que essa dica vai servir aí para toda a linha Volkswagen, tá certo pessoal? Gol, Paraty, Saveiro, Fox, Polo, tá? Toda a linha Volkswagen, com qualquer motorização, tá certo? Seja motor AP, como é o caso desse, seja o motor EA111, tá bom, pessoal? Esse carro aqui é uma Paraty 1.6, 8 válvulas, Total Flex, o ano 2006, tá? Lembrando, ela não tá com esse defeito, estamos usando ela aqui como exemplo aqui, tá? Para citar aqui tudo que pode estar acontecendo aí com o seu carro, no sistema do seu carro, que pode estar fazendo ele acelerar e desacelerar sozinho. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. O que é que pode estar acontecendo aí com o seu carro? Primeira coisa, tá, que pode estar acontecendo aí com o seu carro é ele está com algum problema, alguma avaria, tá, em algum componente aí do sistema de injeção eletrônica, tá certo? Então, primeiro passo, o carro está acelerando, ainda que ele não tenha acendido lá a luz de injeção, aquela luzinha, aquele desenho de um motorzinho amarelo, parece uma torneirinha de passagem que acende no painel do carro, tá? Ainda que não tenha acendido aquela luz e o carro apresentou esse problema, o certo, o correto, primeiro passo é passar o scanner, passar o computador, levar o seu carro para um profissional de injeção eletrônica, uma pessoa qualificada, que tenha conhecimento técnico, que saiba operar o scanner, tá? Não precisa necessariamente ter só o scanner, a pessoa tem que ter o scanner e tem que saber trabalhar com o scanner, porque o scanner é 50%, e os outros 50% é o profissional que está operando o scanner, tá certo? Então, nem todo mundo que tem scanner quer dizer que seja qualificado, então, deixando essa sacada para você, tá bom? Porque muitos profissionais têm o scanner, mas não vai conseguir identificar o problema, tá certo? Mas o primeiro passo é escanear, porque nem todo sensor, nem todo componente do sistema de injeção eletrônica do carro vai fazer a luz de injeção acender. A luz de injeção ela só se acende em duas principais situações. A primeira delas é curto-circuito, tá? E a segunda curto-circuito ou circuito aberto, tá? O circuito fechado ou circuito aberto. Esses dois casos, tá? É que a luz de injeção vai acender na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos. Dificilmente a luz de injeção vai acender porque um sensor está trabalhando com a medida errada. Ele está passando a informação errada para a central. Então é muito difícil a luz de injeção acender. Você só vai conseguir ver o problema se você monitorar ali o funcionamento do sensor em tempo real. No scanner, você botar ali em modo gráfico ou modo contínuo e ficar verificando, monitorando o motor funcionando e aquele sensor trabalhando em tempo real na tela do scanner para você. Então, se você tiver o conhecimento técnico, saber os parâmetros mínimo e máximo, você vai conseguir identificar que aquele componente está com problema. Se você não tiver conhecimento, você vai só ficar olhando para a tela do scanner e não vai conseguir entender absolutamente nada. Contudo, não vai conseguir resolver o problema do carro, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que pode fazer o carro estar acelerando aí sozinho, marcha lenta, tá? Sensor MAP, tá? Sensor MAP aqui, sensor de pressão absoluta, sensor de pressão do coletor. Se ele estiver trabalhando errado, tá? Ele não precisa necessariamente estar em curto-circuito ou circuito aberto, mas apenas alterado o funcionamento, tá certo? Vai fazer leitura errada e a central pode ficar alterando o tempo de injeção e o carro pode alterar a marcha lenta, pode ficar acelerado, trabalhar acelerando, consumindo mais combustível, fedendo a gasolina, hora a marcha lenta cai, hora sobe, pode acontecer. Tem casos, tem situações até que o carro apaga, morre. Você vai andando, quando pisa na embreagem o carro morre, tá? Sensor MAP, ele pode fazer isso aí, tá certo? Outra coisa, outro componente que pode fazer também o carro aí acelerar sozinho, alterar a marcha lenta, é o sensor de posição de borboleta. Gente, deixa eu ver, para mostrar esse sensor de posição de borboleta aqui nesse carro vai ser terrível, mas eu consigo aqui, deixa eu ver. Ó, ali embaixo, pessoal, não sei se vocês estão vendo ali embaixo, ó. Ali embaixo, ó, na ponta da minha unha ali, ó. Deixa eu tentar focar melhor aqui. Não dá. Vou pegar meio de longe mesmo. Tá ali embaixo, ali. Ali fica o sensor, fica o sensor de posição de borboleta. Tem uns carros que fica de lado, tá? Fica de lado aqui. Ou desse outro lado aqui. Nos motores AP, ele fica na parte de baixo. Eu não sei se por esse ângulo aqui eu consigo pegar melhor. Ali, ó. É porque a câmera desfoca quando eu aproximo dele, mas é ali na parte de baixo ali, tá vendo ele ali? Aquele ali é o sensor de posição de borboleta, tá? Sensor de posição de borboleta
faz o carro ficar com a marcha lenta subindo e descendo, alterando sozinho. Acelera e desacelera. Tem horas que você só precisa botar marcha e o carro vai embora, pessoal. O carro vai embora. Não precisa nem pisar no acelerador, ele vai embora. Se você pisar na embreagem ou aceleração, o carro sobe a aceleração, certo? Então, sensor de posição de borboleta, ele pode fazer o carro trabalhar errado e nem sempre ele vai fazer a luz de injeção acender, tá certo? Outra coisa que pode fazer também aí o carro está alterando a marcha lenta, tá, pessoal? É o atuador de marcha lenta. Isso aqui não é um sensor. Tem muita gente que confunde atuador com sensor. Não sabe o que é um atuador, não sabe o que é um sensor. Pois eu vou dizer resumidamente o que é um sensor e o que é um atuador. Sensor é todo e qualquer componente do sistema de injeção eletrônica que trabalha com a tensão de 5 volts. Tá? Com a tensão ali de 5 volts. Ele não trabalha com uma tensão maior, de 12 volts, por exemplo. O sistema elétrico desse carro aqui, ele é 12 volts, a bateria dele é de 12 volts. Mas nem todo componente eletrônico que está no carro trabalha com 12 volts. Então todos os sensores trabalham com 5 volts, tá? E todo atuador trabalha com 12 volts. Trabalhou com 12 volts é um atuador. Trabalhou com 5 volts é um sensor. Então é a única coisa que define um atuador para um sensor, assim, traduzindo em miúdos, vai ser essa questão de tensão de trabalho. Um trabalha com 5, outro trabalha com 12. Tá certo? E a outra diferença é que o sensor, ele apenas fornece informações para a central. Tá? Apenas informação. Que é outra coisa que define. Sensor só fornece informação. E atuador? Atuador, ele atua, ele realiza o trabalho, ele executa, ele é um executor. Tá? Então o sensor manda informação para a central processa, manda um comando para o atuador e o atuador executa, faz o final, faz o trabalho final. Tá certo, pessoal? Então são essas principais duas características de um para o outro, tá bom? Então vamos lá. Atuador de marcha lenta, ele trabalha com 12 volts, tá bom, pessoal? Então qual é a função dele? Ele tem um bico obturador que ele controla a passagem de ar, toda a passagem de ar que entra dentro do motor para fazer a queima de combustível quando o carro está na marcha lenta, tá, pessoal? Apenas em marcha lenta. Por isso que o nome dele é atuador de marcha lenta ou motor de passo. Tá certo? Então atuador de marcha lenta é porque ele só atua, ele só trabalha durante a marcha lenta. Quando você pisa no acelerador, ele sai de cena e entra a borboleta que vai abrir para entrar o ar dentro do motor. E aí o sensor de posição de borboleta faz a leitura desse ângulo de abertura ali da borboleta, né? Então por isso que ele altera muito marcha lenta, porque às vezes ele manda informação para a central que a borboleta está aberta, por exemplo, e a borboleta não está fechada. Aí a central pega, injeta mais combustível e o carro acelera. Tá entendendo? Então, voltando para o atuador de marcha lenta, esse atuador de marcha lenta, às vezes ele quebra o bico obturador aqui dentro, ele emperra, ele quebra, tá? Às vezes o bico obturador ovaliza, dá um desgaste, fica entrando muito ar por aqui, mais ar do que deveria, e o carro fica acelerado, tá certo? E a solução vai ser o quê? Substituir, no caso, o atuador de marcha lenta, se ele tiver com o bico obturador quebrado, ovalizado, emperrando, tá certo? Às vezes o desgaste não acontece somente no atuador de marcha lenta, mas acontece também na própria carcaça aqui do coletor de admissão, onde o bico obturador do atuador de marcha lenta ele entra para fechar, então ele cria um desgaste ali naquela boca ali, naquela entrada ali, naquela borda, e ainda que você coloque um atuador de marcha lenta novo, o carro vai continuar dando entrada de ar falsa por ali, e o carro vai ficar acelerando. Tá certo, pessoal? A outra coisa, o outro componente, gente, tem bastante coisa, tá, pessoal? Então assim, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas esse é o preço do conhecimento. O que eu tô falando para vocês é conhecimento assim de real valor. Vocês só aprendem se fizer curso de injeção eletrônica, curso de mecânica, que vocês vão aprender o que eu tô falando para vocês. Eu tô falando, tô ensinando porque eu fiz vários cursos, eu tenho muitos anos de experiência, 15 anos de experiência na estrada. Então assim, já deu pra gente... a gente já tem uma bagagemzinha para falar o que tá falando, tá certo? Eu tô falando aqui tudo de cabeça, não tô seguindo roteiro, não tô seguindo nada. Então pode ser até que eu esqueça de algum outro detalhe. Eu já vou pedindo perdão aí se caso eu esquecer de algum detalhe, tá? Mas eu tô tentando aqui falar tudo que faz, tá? Tudo de cabeça aqui, mas com certeza você seguindo tudo que eu tô falando aqui, você vai conseguir identificar o problema aí do seu carro ou do carro do seu cliente, tá bom? Então vamos lá, outro componente, pessoal, voltando aqui, que faz aí o carro acelerar, alterar a marcha lenta, é a própria central, a própria unidade de comando eletrônica, conhecida como UCE, conhecido como centralina, conhecido simplesmente como central, conhecida como calculador, tá, de injeção. Então tem esses vários nomes dado ao mesmo componente, tá certo?
Então essa central nesse carro aqui, tá? Ele fica lá embaixo do painel do porta-luvas do carro ali, mais para o canto ali direito, né, da coluna ali, ele fica a central ali encaixada, tá certo? Então a central pode fazer isso aí, tá certo? O mau funcionamento da placa dela, né? Ali da memória EPROM ou de qualquer um outro componente que esteja ali dentro da central pode estar trabalhando errado, tá? E aí ela pode fazer o carro acelerar também, tá certo? A central pode fazer isso, tá certo? Principalmente tem uns problemas que dá nesse tipo de carro aqui com motor AP da linha Volkswagen, que é o atuador de marcha lenta, às vezes tá tudo bom, você bota novo, a carcaça não tem desgaste, chicote elétrico tá ok, não tem nenhum outro componente no carro com problema, e a central por si só fica fazendo o atuador de marcha lenta abrir mais do que deve e o carro acelerar, tá certo? Então às vezes você vai ter que fazer uma reprogramação de central, um arquivo de central, ou substituição de central, ou ver se ela está com alguma coisa, com problema dentro para consertar, alguma solda fria, qualquer outra coisa, tá? Então a central às vezes faz realmente esse tipo de carro aqui, principalmente trabalhar com a marcha lenta alterada, ou subindo e descendo, ou apenas acelerado demais, tá? Ou baixo demais a aceleração, mas faz, tá certo? E por último, pessoal, outra coisa que faz aí o carro acelerar é um negócio que eu até já falei durante a minha fala aqui, eu comentando, eu até toquei no assunto, falsa entrada de ar, tá? Falsa entrada de ar, ela é um dos maiores vilões, tá certo? Em todos os carros de qualquer marca e modelo, né? Independentemente de motorização, seja 1.0, seja 1.6, 2.0, 8 válvulas ou 16 válvulas, independentemente de qualquer coisa. O maior vilão, tá, pessoal? É falsa entrada de ar, tá certo? Um detalhe antes de eu comentar sobre falsa entrada de ar, mostrar aqui todos os pontos de falsa entrada de ar nesse carro aqui. Antes de eu falar isso, eu quero abrir um parêntese aí para comentar sobre o corpo de borboletas sem cabo de acelerador. Percebam que esse aqui tem cabo de acelerador. Ele é um corpo de borboletas convencional, comum, tá? Sistema tradicional, sistema normal. A borboleta só abre, tá? Se você pisar no acelerador, e ele vai ter aí, como eu já falei, o sensor de posição de borboleta para fazer a leitura do ângulo da abertura dessa borboleta, tá? Então esse é um sistema convencional. Existem os outros sistemas, por exemplo, se você pegar aí um Gol geração 4, se você pegar um Gol geração 5, geração 6, geração 7 por diante, ou os outros carros de todas as marcas que está saindo agora, né? Seja da Fiat, seja da Ford, eles estão saindo com o corpo de borboleta sem cabo de acelerador. É um corpo de borboletas eletrônico, sistema drive-by-wire, tá? Então, esse sistema de borboleta sem acelerador, ele é tudo integrado, ele já vai ter o atuador de marcha lenta dentro do próprio corpo de borboleta, ele vai ter o sensor de posição de borboleta dentro do próprio corpo de borboleta, é tudo ali embutido, tá? É um conjunto só, tá certo? Então, esses tipos de corpo de borboletas eletrônico, sistema drive-by-wire, ele também faz o carro acelerar sozinho, tá? Principalmente se o corpo de borboleta estiver sujo. Eu já peguei vários casos na linha Volkswagen, na linha Fiat, tá? O TBI dele, o corpo de borboletas, tá? Se você ouvir TBI, é a mesma coisa que corpo de borboletas, tá? Então, o corpo de borboletas, o TBI ali muito sujo, empoeirado, com muita carbonização, faz um cálcio, tá? Ela faz um cálcio ali na borboleta, e a borboleta não consegue voltar para o seu ângulo original de estacionamento, de ficar ali parada na posição de marcha lenta. Então ela fica entreaberta. Então o carro fica subindo e descendo a aceleração. Porque o atuador de marcha lenta, no caso o sensor de posição de borboleta também, ele entende que a borboleta está aberta, mas ninguém está pisando no acelerador, porque o potenciômetro do acelerador não mandou informação para a central que está alguém pisando. Então isso dá um tipo de pane e o carro fica subindo e descendo a aceleração. Aí você vai, limpa apenas o corpo de borboleta, faz a limpeza do TBI e o carro volta normal. Era só sujeira. Eu já perdi as contas de quantos casos desse eu peguei, que foi apenas o TBI, o corpo de borboleta sujo, com carbonização, com poeira, às vezes rasga aqui, o mangote do filtro de ar tá rasgado, entrando poeira por aqui, às vezes tá até sem filtro de ar aqui, ou o filtro de ar rasgado, ou mal encaixado, aí o motor fica engolindo poeira, e a poeira vai acumulando na boca do TBI, na entrada do corpo de borboletas, tá? E aí cria esse calço, e o carro fica com a marcha lenta alterada porque está dando uma falsa entrada de ar. A borboleta está aberta ali, tá? E fica dando essa pane. Então, muito cuidado. Se o sistema do seu carro não tiver cabo de acelerador,
a minha recomendação é que você faça a limpeza aí, pelo menos a cada 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, você deve pedir para seu mecânico fazer essa limpeza do corpo de borboletas, tá bom? E tem que ser removido e feito fora na bancada. Tem até vídeo no canal aí falando sobre como limpar o corpo de borboletas, o TBI. Tem gente que limpa no lugar, não tá certo, não pode, não é eficaz. Tem que ser na bancada, beleza? Agora sim a gente vai falar mais um pouquinho, vamos focar apenas em falsa entrada de ar. Tá certo, pessoal? Então, falsa entrada de ar é o maior vilão que a gente tem aí no sistema de injeção eletrônica, tá? E que faz aí essa marcha lenta alterar, que faz muito mecânico endoidar, só falta perder juízo, só falta abandonar a profissão, né? Se amaldiçoar, dizer, eu nunca mais vou ser mecânico. Ai, gente, brincando, mas realmente tem problema que acontece em carros que dá vontade da gente desistir da profissão, de dizer assim, eu vou vender flanela no sinal. Vou vender pirulito no sinal, porque essa profissão, meu amigo, é doideira, é estressante, tá? É muito gratificante também, tá certo? O que eu digo acima de tudo é paciência para resolver os problemas, beleza, pessoal? Primeiro ponto de falsa entrada de ar. Bicos injetores, tá aqui, ó, tem um bico, temos 2, temos 3 e temos 4, tá certo? 4 bicos para os 4 cilindros, um bico para cada cilindro. Esses bicos injetores, eles têm aí um anel de vedação aí, tá? No coletor da admissão. Ele, para vedar aqui no coletor da admissão, ele tem uma borrachinha de vedação, um o-ringuezinho de vedação. E esse o-ringue, pessoal, ele naturalmente ele se desgasta, ele resseca, ele murcha essa borrachinha e ela perde pressão e fica deixando entrar ar por aqui falso. E é sabido, eu já falei aqui, que todo o ar que entra para ser queimado junto com o combustível, ele tem que entrar aqui pelo TBI, tá? Quando é na marcha lenta, ele entra pelo TBI e vai pela passagem de ar do atuador de marcha lenta. Quando você pisa no acelerador, ele abre a borboleta, aí ele passa pela borboleta, tá certo? Mas o fato é que toda entrada de ar que entra dentro desse motor para ser queimado tem que entrar pelo TBI do carro. Então, se estiver entrando ar por qualquer um outro ponto de entrada de ar, a gente chama de falsa entrada de ar, tá? É falsa entrada de ar porque existe a verdadeira entrada de ar. A verdadeira entrada de ar tem que ser pelo TBI e a falsa é por fora do TBI. Beleza? Só para vocês compreenderem isso. Então, bicos injetores, entra muito ar, dá muito problema, tá? O carro fica acelerando sozinho, subindo e descendo a aceleração e bota scanner, não dá nada. E gente procura, entra de ar por todo canto, ninguém acha e só falta endoidar e vai ver é só bico injetor. Tá certo, pessoal? Esse carro tem outro ponto aqui de falsa entrada de ar. Essa mangueira aqui é do servo freio, tá bom? Tanto na parte... Servo freio é conhecido como hidrovácuo, tá, pessoal? Então, tanto no ponto aqui que pega no coletor de admissão, essa parte aqui da braçadeira, pode também não vai dar direito de ficar entrando falsa entrada de ar por aqui, como na parte aqui do servo freio, tá vendo aqui essa conexão? Gente, essa borrachinha daqui, ó, ela rasga demais, pessoal. Eu já peguei tanto problema aqui com essa borracha rasgada do carro dando falsa entrada de ar que vocês não imaginam, tá? Então, assim, rasga demais da conta, tá? Então, deu falsa entrada de ar e o carro tá acelerando. Primeira coisa, vem aqui na borrachinha da mangueira do servo freio, ver se não tá rasgada, se não tá murcha, ressecada, vedando aí, com a vedação pouca, né? Então, tanto no lado do servo freio, como no lado do coletor, você deve avaliar, deve analisar, tá certo, pessoal? Outro ponto de falsa entrada de ar que pode dar é pelo anel de vedação que tem aqui, que veda o atuador de marcha lenta na parte externa, tá? Não é o bico obturador, não. O bico obturador a gente já sabe que dá falsa entrada de ar quando ele quebra, dá problema, ovaliza, eu já falei sobre isso. Mas ele tem um anel de vedação que veda aqui o atuador de marcha lenta na carcaça aqui do coletor. Então, se essa borracha estiver rasgada, às vezes o pessoal vai fazer manutenção, vai limpar, tá? Isso aqui é aconselhável limpar também. Ele junta carbonização também lá no bico obturador, tá, pessoal? Ele faz um calço e dá falsa entrada de ar. Então, quando o pessoal vai tirar para fazer limpeza, às vezes vai encaixar, aí não presta atenção no serviço, tal, se descuida, aí encosta, imprensa a borrachinha, tá? Numa beira que tem aqui, num beiral que é até um pouco meio amolada, e aí rasga essa borracha. Aí parafusa, não vê a borracha rasgada, parafusa, o carro fica dando falsa entrada de ar por aqui, porque a borracha rasgou na hora da instalação. Quando é na hora da instalação, é pelo tempo de uso mesmo que acontece essa falsa, ela murcha, a borracha perde pressão, não veda mais e acontece essa falsa entrada de ar. Beleza, gente? Outro ponto de falsa entrada de ar.
junta do corpo de borboleta, junta do TBI. Percebam que tem uma emenda aqui, ó, uma emendazinha. Tá meio sujinho, tá, pessoal? Esse motor aqui bastante sujo. Mas dá pra ver que ele tem uma junta aqui, tá certo? Então essa junta, com o tempo, ela pode também não fazer vedação corretamente e dar falsa entrada de ar. Tem uns carros que não é junta, tem uns carros que é anel de vedação também. Praticamente todos os carros que é com TBI eletrônico, com corpo de borboleta sem cabo de acelerador, ele é anel de vedação, ele não tem junta, ele é um anelzinho, uma borracha de vedação que faz a vedação. Então, quando a borracha resseca ali, não veda mais, ele dá falsa entrada de ar também, tá certo? Nesse caso, desse carro aqui especificamente do motor AP, ele é essa junta que tem aí, tá certo? Outro ponto de falsa entrada de ar, gente, é muita falsidade. Teve um inscrito no canal que eu já fiz um vídeo desse sobre outro carro aí o inscrito colocou lá na observação, gente, é muita falsidade. Mas vamos lá, outro ponto de falsa entrada de ar. A própria junta do coletor de admissão que faz a vedação ali no cabeçote, tá? É parafusado ali no cabeçote, então ele tem uma junta também, semelhante à junta daqui, tá? Mas é uma junta para o coletor completo. Essa junta também dá falsa entrada de ar com o tempo, tá certo, pessoal? Então fica ligado nisso aí. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que descobre facinho uma falsa entrada de ar. Vou dar uma sacada para vocês aí, vocês vão gostar. Dá para fazer em casa, qualquer pessoa consegue fazer. Junta do coletor, dá falsa entrada de ar. Tá certo, pessoal? Outro ponto que dá falsa entrada de ar. Outro ponto que dá falsa entrada de ar. Tá aqui, ó. Esse componente aqui, ele se chama regulador de pressão da bomba de combustível. Isso mesmo, pessoal. Ele tem um diafragmazinho aqui, tá? E esse diafragma, ele se rompe. Eu já peguei carro desse aqui com diafragma rompido. Esse regulador, ele é externo na linha P, né? Motor AP aqui. Aquele motor da Fiat, motor Fiasa, tá? Aquele motor MPI, o Palio 96, 97, 98, que saiu o motor 1.0 e 1.5. Ele também tem esse regulador de pressão externo. O motor Zetec Rocan da Ford, né? Ford Ka, Fiesta, EcoSport, tem esse regulador de pressão externo. Então, o que é que acontece? Ou a mangueirinha se rasga, sai, ou deixa de vedar aqui, ele dá falsa entrada de ar, ou o diafragma daqui dentro se rasga, se fura, e aí o carro fica puxando combustível por aqui. Ele não entra apenas a falso, mas entra aí combustível por aqui, ó. Ele vem daqui de baixo do regulador de pressão e entra aqui dentro do coletor. E aí, gente, o carro fica queimando muito combustível, fumaçando preto, trabalhando errado, estancando, morrendo, acelerando sozinho, desacelerando, tá? Fica uma doideira feia o carro, tá? Por conta do diafragma que se rasga aqui do regulador de pressão, tá bom? Sem esse regulador de pressão aqui, a bomba de combustível ela não trabalha certo, porque quem dá pressão no sistema, tá? Não é bomba de combustível, tá? Quem faz a bomba de combustível ter pressão no sistema, dá pressão correta, 3 bar, 3,5, tá? 3 bar é o regulador de pressão. Se você botar uma bomba de combustível de 20 bar num carro desse, esse carro aqui trabalha com 3 bar, tá, pessoal? Ele aliás, é 4 bar, ele é flex, trabalha com 4 bar a pressão dele. 3,8, 3,7 é 4 bar no máximo, tá? Mas suponhamos, a gente sabe que ele trabalha com 4 bar. Se você botar uma bomba que ela consegue atingir uma pressão de 10 bar, tô dando um exemplo. Uma bomba de combustível que dá 10 bar aqui, tá? Se o regulador for de 4 bar aqui, só chega a 4 bar no sistema. Não vai chegar a 10 bar de jeito nenhum, porque quem regula é o regulador de pressão, tá bom? Então essa dica aí, essa sacadinha extra serve aí para quem acha que somente bomba de combustível faz o carro faz ter pressão ou perder pressão, tá? Não é só a bomba de combustível que faz isso. O regulador de pressão faz o mesmo sintoma da bomba de combustível também. Beleza, pessoal? Gente, e o outro componente, que eu acredito que vai ser o último componente aqui que a gente vai comentar agora, é o próprio servo-freio, tá? Conhecido como hidrovácuo, isso aqui, ó. Tá bem sujinho também, mas dá para vocês entenderem aí, ver ele aí. Ver o rapazinho como é. Ele trabalha aqui, a função desse servo-freio, ele é pegar o vácuo do motor. O motor trabalha puxando o diafragma dele, tá? Trabalha fazendo um vácuo nele, e esse vácuo vai fazer o pedal de freio do carro quando o motor tá ligado. Ele vai fazer o pedal do freio do carro ficar maneirinho, ficar leve. Eu não sei se você já percebeu. Se você não percebeu, faça o teste aí. Pise no freio do seu carro, lógico, você já pisou várias vezes o carro andando, mas pise no freio do seu carro com ele parado. Tenta empurrar o carro, deixar descendo uma ladeirinha, alguma coisa assim, ou alguém empurrar o carro e pise no freio para você ver. O freio do carro é muito duro, muito pesado. Você pensa até que o carro não tem freio, mas a verdade é que ele tem freio. Só tá faltando força para você pisar para ele frear,
tá? Então essa força extra que está faltando você aí pisar para o carro frear, quem te dá essa força extra aí é o hidrovácuo, tá? Deixando o pedal de freio mais leve para você conseguir frear o carro. Se o hidrovácuo deixar de funcionar, o carro não perde freio, ele fica com o mesmo freio, só que muito duro. Você teria que ter uma força aí 2, 3 vezes maior no pé para o carro poder frear com a mesma eficácia que frearia se tivesse com o hidrovácuo funcionando. A verdade é que esse hidrovácuo, quando se fura esse diafragma que tem dentro dele, não precisa ser vazamento apenas por essa borracha, mas dentro mesmo, dentro do próprio hidrovácuo, ele deixa passar, ele rasga esse diafragma, ele fura, e essa pressão aqui, tá, que o motor puxa, nesse vácuo que o motor puxa, suga, ele fica puxando de fora, tá certo? Fica puxando de fora, pelo corpo lá, pelo pé lá, tá, do servo freio. Sabe como é que vocês escutam muito aí essa questão aí do hidrovácuo vazando? É à noite, com os vidros do carro fechados, no silêncio da noite, tá você dentro do carro com as portas fechadas, você escuta lá no pé no pedal de freio do carro, você escuta um barulhinho, fazendo um barulhinho, parecendo um pneu vazando. Sabe quando você tá vazando o pneu do carro? Tá? Ele não fica fazendo aquele barulhinho. A mesma coisa o hidrovácuo faz, esse barulho lá no pé do freio. Se você pisa no freio, você vê que esse som de ar escapando, vazando, ele altera, ele aumenta e diminui. Se você pisar no freio e soltar, ele aumenta e diminui. Tá certo, pessoal? Então é o hidrovácuo vazando. Se o hidrovácuo do seu carro estiver assim, primeira coisa, o carro vai ficar dando falsa entrada de ar, a marcha lenta subindo e descendo, e o carro pode ficar com o freio mais duro do que o normal. É um sinal de que o hidrovácuo está furado, está dando falsa entrada de ar. O freio até a eficácia perde. Beleza, pessoal? Então o hidrovácuo é o último componente aí que faz o carro dar falsa entrada de ar. Beleza, gente? Agora, a sacada. Como identificar, se você não tem experiência alguma, como identificar quando o carro está com falsa entrada de ar? Primeira coisa, eu já até citei aqui, é você ouvir o som, é você chegar, abrir o capô do carro, como é o caso desse aqui, tá? Abrir o capô do carro, chegar próximo e ficar tentando identificar de ouvido um som semelhante ao som de pneu vazando, pneu de carro vazando, tá? Então se você escutar aquele mesmo o motor funcionando, o barulho do motor, mas dá para você identificar o barulho de um ar escapando, tá? É uma das primeiras coisas. Se a entrada de ar for muito pequena, você dificilmente vai conseguir ouvir. Dá para ouvir, mas aí teria que ter um ouvido mais treinado, um ouvido mais apurado, um ouvido mais acostumado com a situação, tá? Se ela for pequena, mas se a entrada de ar for grande, dá para você ouvir, até mesmo sem estar com o ouvido treinado. Você consegue ouvir o tss, beleza? Essa é a primeira forma. A segunda forma de você identificar uma falsa entrada de ar no sistema do seu carro, tá? É você pegar uma seringa, não tem uma seringa de vacinação, da injeção? Você compra uma seringa, é baratinho, vai na farmácia, compra uma seringa, é 2, 3 reais, 5 reais, dependendo do tamanho da seringa. E você enche essa seringa de água e você vai aplicando água em todos esses pontos que eu já comentei aqui nesse vídeo. Todos os pontos de falsa entrada de ar, que eu mostrei para vocês aqui que dá, você vai pegar a seringa de água e vai aplicar um pouquinho de água. Aplica um pouquinho de água no pé do bico injetor, tá? Se tiver falsa entrada de ar por esse ponto que você aplicou aqui, por exemplo, se você aplicar no pé do bico injetor aqui e o motor do carro der uma balançada, o motor do carro você vai perceber que ele vai se tremer todinho, ele vai balançar, tá? Porque ele tá tipo puxando água ali para a câmara de combustão para queimar água. O motor não queima água, né? Então quando ele aspirar aquela água ali para queimar junto com a gasolina e o ar que entra, o motor vai dar essa alteração, ele vai balançar todinho, ele vai dar aquela balançada. Então, você vai conseguir identificar que tem uma falsa entrada de ar por onde você aplicou aquela água, tá certo? Então, da mesma forma como eu citei no exemplo aqui do bico injetor, você aplicar água aqui, você vai aplicar no bico 2, no bico 3, no bico 4, você vai aplicar na mangueira aqui, na mangueira do servo freio, na junta, todos os pontos que eu falei, você vai aplicar com a seringa, vai aplicar água e ver por onde é essa falsa entrada de ar, tá bom? Existem essas duas formas, tá bom, pessoal? Então, o restante é só a experiência mesmo, é você com o tempo, é você no dia a dia, de tanto você fazer, você vai ficando bom naquilo que você faz, tá certo? Então, gente, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. O vídeo ficou longo demais, tá? Me perdoem por isso, mas como eu já falei, toda informação técnica é necessária, é bem-vinda e é valiosa, então vale a pena você
gastar esse tempo aí também, investir no seu conhecimento, tá? Então, assim, meu muito obrigado por estarem comigo até agora, até o final desse vídeo. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like. Pra gente é importantíssimo, tá, pessoal? Demais esse like. É a forma que você tem pra me ajudar, que você consegue me ajudar. É dando o like de vocês e se inscrevendo no canal. Então, dá o like, tá? Compartilha nossos vídeos aí com colegas, com familiares, enfim, certo? Se você é novo no canal, se inscreve no canal e ativa aí o sininho das notificações, porque o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo? A gente posta vídeo aí praticamente todos os dias, quase todos os dias. Dificilmente tem um dia que a gente não coloque vídeos aí com informações técnicas para vocês. Então, o YouTube vai te avisar se você ativar esse sininho de notificações, tá certo? Se você estiver assistindo esse vídeo de outra plataforma aí que não seja YouTube, por gentileza também se inscreve no canal, tá certo? Deixa seu like e compartilha aí os nossos vídeos, tá certo? E por último, na descrição desse vídeo aí embaixo, tem um link de um curso, tá, de mecânico de automóveis que a gente deixou aí. A gente tá com essa parceria e deixou aí para vocês conhecerem esse compromisso. Pode clicar sem medo nesse link aí, conhecer e ver se é para vocês, tá bom, pessoal? Gente, mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.